Tome uma providência agora, antes que venha a fúria do Senhor. Esse é o alerta do profeta Sofonias, dado à nação de Judá, à cidade de Jerusalém. Quem sabe esse seja um alerta importante para você no dia de hoje. Nós temos a nossa leitura de hoje, então, no livro do profeta Sofonias, são apenas 3 capítulos. Capítulos esses em que nós teremos a palavra do Senhor através do profeta, anunciando o juízo, o dia do Senhor. Essa expressão, o dia do Senhor, é muito recorrente nesses livros proféticos que nós lemos ultimamente. E assim como Naum, como Abacuque, o profeta Sofonias também anuncia o juízo de Deus que viria através da nação da Babilônia, que viria e destruiria a Síria, mas que também traria juízo sobre os filisteus, traria o juízo de Deus sobre Moabe, sobre Amon, sobre os etíopes, sobre a Assíria, mas também traria o juízo de Deus sobre Jerusalém, sobre o reino de Judá. E nesse contexto de alerta, de mensagem de juízo, de arrependimento, o profeta Sofonias faz um alerta, né? Traz um alerta quando ele diz, olha, tome uma providência agora. Vocês não precisam esperar o dia do Senhor, a fúria do Senhor, que vem a fúria do Senhor sobre vocês, para que vocês tomem uma atitude. Tomem uma atitude agora, façam alguma coisa agora. Se arrependam, ajam com humildade diante do Senhor, busquem o Senhor, sigam suas ordens, busquem a justiça, vivam com humildade, façam alguma coisa agora. Quem sabe, se vocês se arrependerem agora, se tomarem uma postura diferente agora, o Senhor tenha misericórdia de vocês e toda essa fúria de Deus que virá no dia do Senhor não os atinja, não os alcance. O profeta Sofonias, nós vamos ter algumas informações, poucas, mas nós somos capazes de extrair algumas informações aí a partir da nossa leitura. Esse primeiro versículo vai nos situar um pouco sobre quem é Sofonias. Quando ele cita, por exemplo, a linhagem, os descendentes, de quem ele era descendente, nós vamos perceber, por exemplo, que Sofonias, ele era descendente de Ezequias. Então ele era de descendência real. Ele cita aí o filho de Ezequias, o rei Ezequias, rei de Judá. Portanto, Sofonias, ele era descendente do rei Ezequias, ele era de uma família, então, de descendência real, ele era alguém importante, ele fazia parte dessa corte do reino de Judá. Nós temos também que Sofonias, ele profetizou durante o reinado de Josias, mas pelos indícios que nós temos no texto, o fato de que a Síria, né, que Nínive ainda não havia caído, nós vamos situar esse texto de Sofonias mais ou menos ali no ano 630 a.C., provavelmente então antes dessa reforma de Josias, dada a condição que ele cita em relação à cidade de Jerusalém, ao reino de Judá. Então nós temos uma situação de depravação no reino de Judá, na cidade de Jerusalém, onde a cidade, o povo estava perdido na sua idolatria, servindo a Baal, perdidos nos seus pecados. E nesse contexto ele traz mais uma palavra, assim como outros profetas. Nós temos aqui mais uma palavra anunciando o dia do juízo do Senhor, o castigo de Deus por causa da deturpação, do afastamento de Judá, do afastamento de Jerusalém, dos ensinos do Senhor. Nós temos no capítulo 1 o profeta destacando parte desses problemas que são vistos, que são encontrados na nação de Judá, na cidade de Jerusalém. Diz que ele vai esmagar Jerusalém, que o Senhor vai eliminar até o último vestígio do culto a Baal. Então nós temos uma condenação contra a idolatria que se propagou, que se espalhou pela nação. Nós temos no versículo 6, destruirei os que antes seguiam o Senhor, mas agora não o fazem, não pedem a direção do Senhor, não o buscam mais. O Senhor também traz uma palavra de condenação contra um povo que se esqueceu de Deus, que se esqueceu, que deixou de buscar o Senhor. Antes buscavam, agora não fazem mais. Não pedem mais a direção do Senhor, não buscam mais o Senhor. Nós temos no verso 9 o anúncio do castigo contra aqueles que participam em cultos idólatras, que enchem suas casas, as casas de seus senhores com violência, com engano. Então, mais uma palavra de condenação por causa dessa idolatria que se espalhou de forma tão ampla na cidade de Jerusalém.
Nós temos também no verso 12 a palavra do Senhor de castigo contra os que vivem acomodados em seus pecados, pensam que o Senhor não lhes fará coisa alguma, nem coisa nem boa, nem má. Então ele vai dizer que muitos da cidade de Jerusalém simplesmente se acomodaram, se acostumaram à vida de pecado, se acomodaram aos seus pecados e passaram a ter uma relação de indiferença em relação ao Senhor. Simplesmente não importa, o Senhor ficou de lado, ele deixou de ser importante e eles não tinham mais nenhuma expectativa em relação ao Senhor, nem expectativas boas nem ruins, nem expectativa de que o Senhor fizesse coisas boas, mas também não tinha expectativa de que o Senhor fizesse coisas más. O Senhor deixou de importar para o povo de Jerusalém. Veja como é triste a situação desse povo, como nós temos um processo de deterioração tão profunda, tão triste na nação de Judá, no povo, na cidade de Jerusalém. Por isso, ele anuncia que virá o terrível dia do Senhor. Ele se aproxima e o Senhor derramará sua ira nesse dia de grande sofrimento, nesse dia de grande angústia. Muitas cidades fortificadas terão seus muros destruídos, as suas fortalezas mais poderosas seriam derrubadas, porque pecaram contra o Senhor. E não importa o quão ricas elas sejam, quão poderosas elas pensem em ser, o seu ouro e a sua prata não os salvarão. E nesse contexto, nesse anúncio, no capítulo 3, nós vamos ter também uma parte importante desse anúncio, que é o lembrete, assim como dos outros profetas, de que não se tratará, no caso de Jerusalém, no caso de Israel, né, não se tratará de uma condenação eterna, mas haverá um remanescente, o Senhor continuará tratando, e ele será misericordioso com aqueles que estejam sendo humildes, aqueles que sejam submissos ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Esses serão cuidados, serão protegidos pelo Senhor, e no tempo certo, num dia futuro, haveria a restauração desse povo. Nós temos aqui tanto um anúncio de restauração numa perspectiva imediata, quando eles voltassem do exílio, mas também fica evidente que existe uma dimensão mais escatológica aqui, dessa restauração plena que seria feita pelo Senhor nos últimos dias. Mas eu quero focar esse destaque de hoje para essa palavra, esses primeiros versos do capítulo 2, quando o profeta diz: reúna-se, ajunte-se, ó nação desavergonhada. Reúna-se antes que comece o julgamento do Senhor, antes que o tempo passe, como palha levada pelo vento. Tome uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor e comece o dia da ira do Senhor. Todos vocês, humildes, busquem o Senhor, sigam suas ordens, busquem a justiça e vivam com humildade. Talvez o Senhor os proteja no dia da sua ira. Diante de todo esse cenário de condenação, dessa perversidade que tomou conta da cidade, o profeta diz: faça alguma coisa, nação desavergonhada, cidade sem vergonha, vocês que perderam a vergonha dos seus pecados, das suas maldades, acordem, façam alguma coisa agora. Vivam com humildade, busquem o Senhor, busquem obedecer suas ordens. Vocês não precisam esperar pelo juízo de Deus. Vocês podem fazer alguma coisa agora. E quem sabe, se vocês se arrependerem agora, o Senhor haja com misericórdia com relação a vocês. Havia uma oportunidade para que essa cidade, para que esse povo se arrependesse, para que eles se retratassem diante do Senhor. Sempre houve essa possibilidade. A questão é que o coração do povo estava tão distante de Deus, eles estavam tão acomodados nos seus pecados, que perderam qualquer expectativa em relação ao Senhor, como o próprio profeta anuncia. Hoje, muitos cristãos, muitos que se dizem cristãos, então assim, conhecem a palavra de Deus, conhecem, sabem aquilo que o Senhor espera deles, sabem que deveriam seguir ao Senhor, sabem que não deveriam se perder nas idolatrias dessa vida. Mas infelizmente, ainda hoje, muitos se acomodaram nos seus pecados, estão acomodados e simplesmente se esqueceram do Senhor, achando que o Senhor nem vai fazer mais nada, nem de bom nem de ruim. Talvez o Senhor simplesmente não se importe, ele nem é mais um fator na equação das suas vidas a ser considerado. E como isso é triste, e como isso é mentira. O Senhor, sim, ele se importa. Sim, o Senhor se importa em como você vive, como você tem se portado, como você tem buscado ou não a Ele. E sim, o dia do juízo, o dia do julgamento do Senhor virá. Mas você não precisa aguardar o dia da fúria do Senhor para acordar dos seus maus caminhos. Você pode fazer isso agora. O
O dia de hoje pode ser um dia de tomar providência, de cair na real, de criar vergonha na cara, de fazer algo a respeito dessa vida desajustada que talvez você esteja vivendo. Não espere pela fúria do Senhor para se atentar dos seus maus caminhos. Hoje pode ser um dia de providência, um dia de arrependimento, um dia de buscar ao Senhor, um dia de se portar com humildade, de buscar seguir as suas ordens, de buscar a justiça, de viver com humildade. Depende de você. Assuma hoje uma postura de arrependimento, se esse é o seu caso, se é isso que você precisa, se arrependa hoje, tome providências hoje. Não aguarde. Você não precisa aguardar pelo juízo. Você é convidado pelo Senhor, como o povo de Judá, como a cidade de Jerusalém, foi convocada pelo Senhor a se arrepender, a tomar uma postura diferente diante do Senhor. Uma pena que não o tenham feito com sinceridade. Quem sabe você pode assumir uma postura diferente deles e ter um futuro, uma saída diferente dessa que foi imposta sobre a nação de Judá. Que Deus abençoe você, sua família, compartilhe esse vídeo, essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Tem muita gente precisando de tomar uma postura, de se arrepender por aí. Quem sabe esse texto, essa reflexão chega aos ouvidos de alguém e possa abençoar essa pessoa. Então compartilhe com um amigo, compartilhe com um familiar, me ajude a compartilhar essa mensagem, a que esse texto chegue para mais pessoas. E volta amanhã, a gente segue lendo os profetas, estamos terminando aí os profetas menores, e nesses próximos dias vamos concluir essa leitura do Antigo Testamento, e aí vai ficar faltando só o livro de Apocalipse para a gente concluir a leitura da Bíblia ao longo desse ano. Então, faça a leitura, volta aqui amanhã e vamos seguir refletindo sobre a palavra de Deus um pouquinho a cada dia. Deus te abençoe.